do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sempre uma grande alegria esse nosso encontro semanal. E prosseguindo sobre o tema dos anjos, hoje começarei a falar sobre a queda dos anjos. Vamos ao Catecismo da Igreja Católica, no seu número 391, que nos ensina: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Vamos às Sagradas Escrituras para podermos entender melhor a queda dos anjos. Como nos diz o Catecismo, foi por desobediência dos nossos primeiros pais havia uma voz sedutora. Nós vamos lá no Gênesis, livro do Gênesis, no capítulo 3, lá do versículo 1 ao 5, quando vamos ver o relato do pecado original. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós já vimos o demônio agindo, enganando os nossos primeiros pais, com uma mentira, dizendo que poderiam comer e seriam como deuses. Essa é a palavra principal. Esse texto do Gênesis é fundamental para entendermos a queda dos anjos, a queda do demônio. Foram criados bons em sua natureza, mas se rebelaram contra Deus e fazem de tudo para que possam destruir o reino dos céus, que é impossível. Interessante também, porque no livro de Sabedorias, capítulo 2, versículo 24, nos diz como o pecado e a morte entraram no mundo através da inveja. Sabedorias, capítulo 2, versículo 24, nos diz: foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é interessante nós sabermos que os anjos foram criados em sua natureza, bons, mas por vontade própria, pelo seu livre-arbítrio, decidiram ser contra o plano de Deus, contra o projeto de Deus. Vamos continuar no número 392 do Catecismo da Igreja Católica, que nos diz: a Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, dita a nossos primeiros pais. Eu acabei de ler lá em Gênesis 3:5. E vós sereis como deuses. O demônio colocando no coração dos nossos primeiros pais a soberba, o orgulho, a inveja, incitando nossos pais a pecarem. Continua então, número 392. O diabo é pecador desde o princípio. Carta de São João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. É pai da mentira, como diz o próprio Senhor Jesus no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. No contexto daquela discussão de Jesus com os fariseus,
Jesus diz que o demônio é o pai da mentira, desde o princípio. E aí nós voltamos ao texto de Gênesis, do pecado original. Número 393 diz: é o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para ele depois da queda, como não existe para o homem após a morte. É essencial entendermos isso. O pecado dos anjos, como eles não se arrependeram, depois da queda, não tem volta. E nós, homens, não podemos deixar para nos arrepender dos nossos pecados depois da morte, porque não tem jeito. Precisamos nos arrepender enquanto estamos em vida. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça, se ainda não fez, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Continuaremos no próximo vídeo ainda falando da queda dos anjos, o número 394 do Catecismo da Igreja Católica e o número 395 ainda. Vamos saborear todo esse documento com a base nas Sagradas Escrituras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.